E hoje, a nossa quarta ministração, o tema é intimidade. Qual é o tema? Intimidade. Sabe, queridos, a intimidade, ela precisa ser trilhada. O que acontece? Intimidade precisa ser, é algo que precisa ser trilhado. Eu não conheço você hoje, já me torno íntimo seu. Você sabe do que eu estou falando. Intimidade é um caminho a ser percorrido. É um tempo que demora. São vínculos que começam a ser estabelecidos. São reservas que começam a ser deixadas de lado. É um caminho que nós vamos percorrendo. E neste caminho existem algumas coisas, alguns requisitos básicos, importantes. Não tem como você ter intimidade com as coisas de Deus, muitas vezes vindo apenas no domingo, num dos 4 cultos, sentando rapidinho ou chegando quase na hora do culto, saindo, correndo, e só no domingo que vem você vem, só no domingo que vem você nem pega a Bíblia, porque a Bíblia já é aqui colocada para você ler os textos, então você não tem nenhum momento onde você está com o Senhor, você está com Deus, você está com a palavra. Eu quero te dizer uma coisa, você não vai avançar na sua relação com o Senhor. Relacionamento, encontro com o Espírito Santo, significa que nós vamos dar um start para que você comece a ter um relacionamento mais pessoal, mais íntimo e, sabe, mais intenso, mais seu com o Senhor. E é interessante porque intimidade tem particularidades, não é? Quem é casado aqui? Pois é. Se eu falar para você algo da minha intimidade doméstica, você vai falar, nossa, posso é a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tem marido e esposa que troca, que usa a escova de dente do outro tranquilamente. Eu pego a primeira que eu vejo. Tem gente que já fez até só de pensar na possibilidade. De vez em quando eu uso a do marido, mas se ele souber, ele joga fora a escova, ele sabe onde que ele guarda a escova? Na primeira gavetinha dele, escondida de mim, porque ele sabe que se eu pegar lá, precisar, eu escovo, né? Eu sei que você tem aquela guardada escondida que você usa. Agora tem gente, a intimidade é uma coisa muito particular. É da casa, é da família, é do casal, sabe? E tem uns que assim, é eu com eu mesmo. Não é nem comigo, é eu com eu. Sabe aquela coisa assim, ninguém se intromete na minha intimidade. Então eu quero falar um pouco sobre intimidade. Encontro com o Espírito Santo provoca intimidade. E sabe, queridos, existem coisas na sua vida que você só vai conhecer quando você se tornar íntimo dele. Mateus capítulo 15, no versículo 1, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa... hello, vocês estão acordados? Diga comigo. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus estava falando com os fariseus, que estavam trazendo algumas questões a Jesus. E que estavam perguntando: Jesus, por que você se incomoda? Por que você confronta? Por que você afronta tanto as nossas tradições? E aí Jesus traz um exemplo, falando a respeito do honrar pai e mãe, que é um mandamento do Antigo Testamento, um mandamento com promessas, e que ele diz assim, em outras palavras: honrar o teu pai e tua mãe é cuidar deles, supri-los, sustentá-los, não deixá-los abandonados. Porém,
Jesus diz, se chegar alguém para você e dizer assim, olha, eu tinha que ajudar minha mãe e meu pai, porém, eu vou fazer uma oferta, então eu tenho que dar uma oferta. Então, por isso eu não vou ajudar mais o meu pai e minha mãe, porque eu vou dar uma oferta. Então, isso justificaria, tornaria lícito o não ajudar pai e mãe, que era um mandamento, por causa de uma oferta na sinagoga. E aí Jesus diz, olha, você invalida a palavra por causa da vossa tradição. Uma das coisas mais sólidas que nós temos na nossa vida natural, diga natural. Natural. Eu falei esses dias atrás sobre o homem natural, que ele vê as coisas de forma natural, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Uma das coisas mais sólidas que nós temos, naturalmente falando, são as nossas tradições, as nossas crenças e as nossas verdades. Tradições, crenças e verdades. São coisas sólidas que nós temos. Todo mundo aqui tem as suas tradições. Algumas que vêm são heranças familiares, outras que foram construídas no decorrer da sua vida. Alguns têm umas tradições religiosas, alguns têm tradições familiares, alguns, tradição, uma coisa que você guarda, que você acredita que é importante, faz parte solidamente da sua vida. Crenças, todos nós temos. Hoje muitos coaches aí falam sobre as crenças. Crenças limitantes, crenças que te fazem avançar, enfim. E temos também verdades. Verdades que são as minhas verdades. As verdades da minha família. As verdades da igreja, do Projeto Vida, daquilo que eu acredito. Então, nós temos essas coisas que nos mantêm sólidos, firmes em algo. Elas nos sustentam. Verdades, crenças e tradições nos sustentam nas várias fases da nossa vida. Diante de algo novo, diante do desconhecido, diante do inesperado. Tudo que nós vivenciamos na nossa história, nós temos a tendência natural de passarmos pelo crivo, pela peneira das nossas crenças, das nossas verdades e das nossas tradições. Talvez se eu falasse assim para você hoje, olha, no dia 25 de dezembro, a gente vai fazer uma ação evangelística. Você vai falar, peraí, eu não posso. É dia do meu almoço familiar. Minha família se junta, desde que eu era criança e tal. Então, a gente tem essas coisas. Muitas coisas novas da nossa vida. Eu me lembro uma vez que, acho que foi o Bispo Leidson, a filha dele morava na Itália, e você fez uma viagem no dia, acho que foi 31 de dezembro, uma coisa assim. Você foi pegar um voo no dia 31 de dezembro. Eu achei aquilo, falei, meu Deus, que coragem. Deixar todo mundo em casa, deixar o ano novo, e viajar, pegar um voo. Dia 31, era uma oportunidade que ele tinha, era alguma coisa assim. Então, muitas coisas da nossa vida, a gente passa por um crivo. E esse crivo são as nossas verdades, as nossas crenças e, por muitas vezes, as nossas tradições. O dicionário, eu quero introduzir essa palavra, porque eu quero quebrar um pouco sobre tradição nesta noite. O dicionário define tradição como um padrão de pensamento, ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Então, tradição em si não é algo negativo, não é algo pejorativo. Porém, preste atenção, os fariseus, eles tinham elevado a tradição acima da palavra de Deus. O que tornou a palavra de Deus sem efeito na vida deles. O que Jesus estava dizendo olha, é muito mais importante a tradição na vida de vocês do que a palavra. Os fariseus tinham mais fé na tradição que carregavam nos seus corpos. Então eles tinham usos, costumes, roupas, aparência. Eles tinham coisas que quem olhasse para eles ia definir se eles eram mais santos ou menos santos. Por exemplo, eles tinham uma feridinha na testa, uma ferida na testa.
Por que eles tinham aquela ferida na testa? Porque eles andavam com a cabeça baixa para não pecar. E aí batia nas coisas. Para não olhar para a mulher, para não olhar para o seu lado esquerdo ou direito, alguma coisa assim. Então, pum, dá uma testada. E aí, então, a ferida na testa, ela fala, uau, esse fariseu é bem santo, hein? Porque ele está olhando só para baixo, não está pecando. Então, os fariseus, eles tinham muito mais fé na tradição que eles carregavam do que no Messias que se revelava diante deles. Gente, tudo aquilo que eles esperavam era quem? O Messias. Tudo que eles ansiavam era o Messias. Todas as palavras proféticas apontavam para o Messias que havia de vir. Ei, peraí, eles estavam diante do Messias. E a tradição, a religiosidade os cegava. De tempos em tempos é preciso checar o nosso entendimento da verdade, à luz da palavra. Se aquilo que nós de fato estamos confessando, crendo e vivendo, é de fato fundamentado na palavra de Deus, e não por sentimentos passageiros, e não por tendências doutrinárias que estão aí passeando pelas mídias sociais, ou até mesmo pelas tradições e filosofias humanas. De tempos em tempos, eu penso que, graças a Deus, porque somos muito livres aqui na igreja. Glória a Deus, porque somos livres. No Espírito. Somos livres. Para quê? Para checar se as nossas verdades, das quais nós estamos andando, elas estão fundamentadas na palavra de Deus, ou em alguém que pregou e a gente gostou, e vamos trazer para a igreja, adotar agora, porque aquilo que ele pregou, fulano está pregando lá, é muito importante, está trazendo o crescimento da igreja, olha, está mudando vidas e tudo mais. Então nós precisamos entender que que aquilo que a gente tem como crença, que aquilo que a gente tem como tradição, aquilo que a gente tem como verdade, elas precisam ser submetidas à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele torna a palavra viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Querido, isso é tão importante, é essencial. Porque eu quero te perguntar uma coisa, quantas vezes você já foi à palavra de Deus nessa semana? Domingo você veio à igreja, ouviu a palavra, ouviu a pregação e foi para casa. Segunda-feira, quanto tempo você se expôs à palavra? Terça-feira, quanto tempo você se expôs à palavra? Hoje, quanto tempo você se expôs à palavra? A luz da palavra, a verdade da palavra, a revelação da palavra, ao alimento da palavra. Sabe, não é só a palavra que você abre. Fala comigo, Senhor, caixinha da promessa. Não. É a palavra que de fato, ela penetra em você e discerne o teu espírito da tua alma, a tua vontade da vontade de Deus. Arruma a casa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. E de vez em quando, meu irmão, nós temos que de fato submeter o nosso espírito, o nosso templo, a palavra de Deus, para que ele venha fazer uma faxina, para que ele venha remover algumas coisas de dentro da gente. Você já teve um professor que não gostava da matéria que ensinava? E ele fazia questão de deixar bem claro que ele estava dando aula daquela matéria, mas ele não gostava daquela matéria? O que você achava daquela aula? Como ele conduzia aquela aula? Agora, você já teve um professor apaixonado? Agora, presta atenção, outra pergunta dentro do professor que não gostava de dar aula. Você já teve um professor que não gostava de você? Que não gostava dos alunos? É igual um médico não gostar de paciente. É como, sabe, um chefe que não gosta do cliente que está ali comendo. Pensa bem.
Um professor que não gosta nem da matéria e nem dos alunos. Essas aulas como eram? Sem paixão. Sem paixão. A grande notícia dessa noite é que o Espírito Santo é apaixonado por revelar a palavra de Deus ao seu coração. E mais do que isso, sabe qual é a melhor notícia ainda? É que ele é apaixonado por você. Então o Espírito Santo ama o Pai, o Espírito Santo ama a palavra e o Espírito Santo ama você. Então ele quer te encher da sua presença. Ele quer encher você do poder de Deus, da unção de Deus, da alegria do Senhor, dos dons do Espírito. Ele quer visitar você, mas ele não quer só fazer uma visitinha rápida. Ele quer habitar em você. Ele quer transformar você. Ele quer adornar você. Ele quer levar para dentro da sua vida vinho novo, óleo fresco. Ele quer te encher de amor. Ele quer fazer você se tornar um apaixonado por tudo aquilo que ele é apaixonado. Amém? Então ele quer te transformar em alguém apaixonado por Deus, apaixonado pela pessoa de Cristo, apaixonado por vidas, apaixonado por servir, apaixonado pela presença. O que o Espírito Santo faz então na sua vida, meu irmão? Vira uma pessoa que está do teu lado e diga assim: o que o Espírito Santo faz na sua vida? Primeiro te faz falar por irmão. Primeira coisa que ele faz. Em primeiro lugar, ele te faz se apaixonar por Jesus. Oh, glória a Deus. Quantos apaixonados por Jesus a gente tem aqui hoje? Gente, é tão perceptível isso, porque a gente começa a adorar a Deus aqui. Olha, há um movimento de amor espalhado aqui. A nossa paixão é por vidas, mas a nossa paixão é por Jesus, pela presença. Então o Espírito Santo te faz se apaixonar por Jesus. Quem diria que um dia você se tornaria alguém apaixonado por Jesus? Que você ia chegar cedo na igreja por causa de Jesus, não é por causa de ninguém. Que você ia passar um domingo inteiro aqui servindo, por quê? Por causa de Jesus. Que você ia mandar um monte de mensagem falando de Jesus. Que você ia acordar de manhã e pensar: meu Deus, como é bom, hoje é quarta-feira, vou estar com o Senhor. Sabe, quando nós cantamos hoje essa canção aqui, eu já tinha pensado nela quando eu estava preparando essa palavra, que fala exatamente isso. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Sabe o que é isso? É a canção de alguém apaixonado. Apaixonado. O apaixonado, ele faz declaração de amor independente da hora. O apaixonado não anda por interesses, ele é motivado. Sabe, o que move ele é exatamente o sentimento, a sensação. Quem está apaixonado aqui? Por Jesus e por alguém. O apaixonado não mede distância, não mede tempo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho amor, eu ainda tenho vigor. Eu ainda tenho, Senhor, algo, eu tenho dons. Eu tenho tempo. Eu tenho ainda anos de vida para viver. Tem gente que já está de fato todos os dias completando a carreira, guardando a fé. Completando a carreira, guardando a fé. Meu irmão, em nome de Jesus, se movimenta. Você não sabe quanto tempo que você tem de vida. Talvez você tenha ainda o mesmo tanto para viver do que você tem hoje. Então você precisa se dispor diante do Senhor. O Espírito Santo também, em segundo lugar, te revela as coisas profundas de Deus. As coisas profundas de Deus. Hoje o apóstolo estava lá e minha filha chegou em casa e falou assim: pai, saiu aí um Apple Watch novo. Aí, qual a diferença? É que ele aguenta mais de 30 metros de profundidade, de mergulho, para fazer mergulho. Eu falei assim: nossa, se seu pai mergulhar esse tanto, é porque ele caiu lá dentro. E o Apple Watch vai ter que achar localizador. Tchau, 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 tchau. Ele está lá embaixo. Porque tem coisa que a gente pensa assim: meu Deus,
Né? Para que existe isso? Tem gente que fala assim, nossa, fulano vai até não sei quanto. Para que vai até quanto? Né? É igual você tem na sua casa uma balança que vai dar 250 quilos. Você quer pesar 250 quilos? Não, então para que você tem essa balança na sua casa? Então aqui o texto diz que o Espírito Santo, em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele revela as coisas profundas de Deus. Aí sim, você precisa. Profundidade, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos, lá na Nova Versão Transformada. Profundidade, profundidade das riquezas. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, querido. Há coisas tremendas de Deus reservada para você que vai no profundo. Não é, pastora Silmara? Aquela coisa bem de mistério, assim, ó. No profundo. Há coisas no profundo de Deus que Deus quer te revelar. Agora tem gente que só gosta do rasinho. Gosta só do rasinho. Queridos, se você ficar muito no rasinho, você toma caldo toda hora. Você come areia. Você se capota na praia e fica lá. Por quê? Porque eu gosto do rasinho. Vem a onda, te dá aquele baile, você vira. Agora, e lá nas profundezas? Quem gosta de mergulho sabe como é. De fato, você vai ver coisas que ninguém vê. Você vai contemplar coisas que ninguém contempla. Você vai ter uma experiência que ninguém tem. E é na profundidade com Deus que você vai ter experiências que ninguém mais tem. São únicas para aqueles que querem ir no profundo. Agora, o Espírito Santo te revela as coisas profundas de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo te mantém fluindo na presença. Fluindo na presença. Sabe, queridos, às vezes a gente anda um pouquinho com Deus e para. A gente, sabe, vai fluindo um pouquinho e de repente alguma coisa acontece e você trava. E você não flui mais. É um pecado, é uma crise, é uma doença, é um namoro, é alguém que você se decepciona. Coisas vão te interrompendo de fluir. O Espírito Santo é aquele que te libera. É aquele que te mantém fluindo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, mesmo que, ainda que a figueira não floresça, ainda que alguém vá embora da sua casa, ainda que você se decepcione, ainda que alguma coisa te entristeça, ainda que lhe falte algo, ainda que alguém morra ao seu lado, ainda que você tenha algumas necessidades a serem supridas, eu me alegrarei no Senhor, eu regozijarei no Senhor, eu transbordarei na presença do Senhor, eu vou fazer a minha célula, eu vou ao culto, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou testemunhar, eu vou confessar o Senhor, eu vou viver. A vida continua com Cristo, mesmo que, ainda que. Tem gente que quando alguma coisa acontece na sua vida, alguma tormenta, alguma situação adversa, tudo para. Acabou. Vou parar aqui porque, sabe, você fica perdido, estático, paralisado. Acabou tudo. Oh, meu irmão. Se o Senhor estiver com você, Ele vai lhe habilitar para fluir independente de, ainda que, mesmo que, quero te dizer uma coisa, você está aqui nesta noite, é porque mesmo que as coisas do lado de fora podem não estar como você deseja, o Espírito Santo está te conduzindo dia após dia, fluindo na presença. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem? Senão quem?
o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Já li esse texto em outra ministração. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o texto diz que as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, se você deseja conhecer Deus, o Espírito de Deus, através de um relacionamento com Ele, você vai conhecer profundamente o Senhor. Não tem como você conhecer Deus apenas intelectualmente, apenas racionalmente. Ah, pastor, eu quero fazer teologia. A senhora me indica uma boa faculdade teológica? Se for para te ensinar letra, junto com a faculdade, eu já te dou depois um atestado de óbito. Porque eu conheço muitas pessoas que estudaram teologia e depois disso desistiram de crer. Por quê? Porque não é por intelecto. Tem pessoas que, de fato, elas ficam tão intelectualizadas com relação a Deus, que elas perdem o temor, que elas perdem a sensibilidade, elas perdem o discernimento, elas perdem a essência, porque Deus não se revela no intelecto, Deus se revela no teu espírito. Deus não se revela por conhecimento, Deus se revela por descobrimento. É incrível isso, porque tem muita gente querendo conhecer Deus. Não, o Senhor não quer ser conhecido, o Senhor quer ser descoberto por você. Se você quer descobrir Deus, querido, você precisa se relacionar com Ele. E há 3 níveis de relacionamento que eu quero ministrar nessa noite, para orarmos sobre isso hoje. Nível físico, nível da alma e nível do espírito. Nível físico, nós somos atraídos. No nível físico, nós somos atraídos. No nível da alma, nós somos conectados. E no nível do espírito, nós nos tornamos íntimos. Em primeiro lugar, no nível do corpo, do físico, o Espírito Santo te leva a ser atraído para a presença do Senhor. A atração, preste atenção, a atração, ela é despertada pelo quê? Pelo externo, pela beleza, pela atmosfera, pela aparência, pelo que desperta ou agrada os meus sentidos. Não é verdade? O físico é despertado pelo que vê. O físico é despertado pelo que sente. O físico é despertado por uma voz. O físico é despertado pelo exterior. Muitos de nós aqui fomos atraídos ao Senhor, ou atraídos aqui para a igreja, ou na sua célula, ou em algum lugar que você foi e primeira vez ouvir Deus. Você foi atraído por algo que você viu. Você foi atraído por algo que você sentiu. Muitos de nós aqui fomos atraídos por algo, por uma necessidade que nós tínhamos, e foi suprida na igreja. E foi suprida quando nós estávamos lá cantando, quando nós estávamos ali recebendo a palavra, quando nós estávamos ali com os irmãos, quando estávamos ali no encontro. Procurávamos uma resposta e encontramos essa resposta ali naquele dia, naquela noite. Algo que nos trazia dor, algo que nos trazia sofrimento, algo que nos trazia incerteza, cessou quando fomos tocados por Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes os dias difíceis, ou alguma batalha que você enfrentou,
Foi a forma como o Senhor te atraiu para a presença dEle. E talvez até mesmo já na presença de Deus, você foi atraído, você se tornou mais fervoroso diante de uma necessidade, diante de uma doença, diante de uma separação, diante de um problema financeiro, coisas naturais da vida, que todos nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia. Todos nós temos dias que são dias difíceis. E quando eu estou na igreja, o que é que eu faço nos dias difíceis? Muitas vezes, os dias difíceis nos atraem à presença do Senhor. Então nós nos tornamos mais fervorosos, mais tementes, mais fiéis, mais perseverantes, mais crentes. Glória a Deus por esses dias. Mas essa atração pelo Senhor, ela pode diminuir à medida que o meu interesse pelas coisas dele diminui. Ou à medida que alguns problemas pelos quais eu fui atraído são solucionados, são resolvidos, são superados. Então agora eu não tenho mais aquela necessidade, eu não tenho mais aquele buraco, eu não tenho aquela angústia, eu não tenho aquele questionamento, eu não tenho mais aquela tristeza, eu não tenho mais aquele vício, eu não tenho mais aquele pecado. Então agora eu começo a substituir a companhia de Deus por outras companhias. Então, no nível físico, nós somos atraídos à presença do Senhor. Segundo nível, alma. No nível da alma, nós somos conectados. Somos o quê? Conectados. O que é conexão? Conexão é um vínculo. É interessante, por isso, muitas vezes no aconselhamento por interior, ou no celebrando, alguma coisa assim, nós temos uma ministração, já ministrei algumas vezes sobre isso, sobre a quebra de vínculos de alma. O que significa isso? Pessoas que estão conectadas. Uau! Viu? Combinado. Às vezes nós estamos conectados com o pecado, conectados com pessoas. Na nossa alma há um vínculo, e esse vínculo precisa ser quebrado. Então, no nível da nossa alma, nós somos conectados. A conexão vai além, é um vínculo que vai além do físico. O seu temperamento envolve o seu temperamento. Por exemplo, tem casais que ele se sente, o marido e a esposa, muito conectados. O que significa isso? O que falta em mim tem nele. E o que falta nele tem em mim. Então, a gente se entende pelo olhar. A gente se entende por um gesto. A gente não precisa nem falar, às vezes, uma coisa para o outro. A gente já sabe o que está rolando no ambiente. O que é isso? Conexão. Porque a conexão vai além do físico. Não é só eu estar sentado ao seu lado. Mas é eu sentir algumas coisas que você também sabe o que eu estou sentindo e eu sei o que você está sentindo. Então envolve personalidade, o meu modo de viver. Meu modo de viver é influenciado por aquele ao qual eu estou conectado com ele. Aquele que eu amo. Você tem saudade da companhia. Você gosta de estar com a pessoa. Você se sente segura, confortável. Estou falando aqui de pessoas naturais. E a gente vai trazer isso também para a nossa relação com o Senhor. Então tem muitas pessoas que estão conectados aqui. Conectados com o Senhor. Conectados com Jesus. Conectados com o Espírito Santo. Ele ama estar na presença de Deus. Ele se sente seguro na casa do Senhor. Ele se sente seguro na igreja. Ele se sente seguro como crente. Ele sente saudade da igreja. Ele gosta de estar numa vigília. Ele gosta de estar numa oração. Ele gosta de estar no encontro. Ele responde de forma positiva ao relacionamento. Ele se entrega. Ele não tem receio de revelar as suas fragilidades, as suas fraquezas. Então é uma conexão, há uma conexão. Na conexão, nós temos cura. Na conexão, nós temos transformação. Na conexão, nós temos amadurecimento. E a conexão produz novidade de vida. O que eu quero dizer a você nessa noite é que existem níveis
no nosso relacionamento com o Senhor. O primeiro deles é o físico. Talvez você esteja aqui, buscando ao Senhor, andando com o Senhor, vivendo na presença do Senhor, porque o seu corpo anseia por Ele. Há necessidades que você tem na sua vida e que você se satisfaz estando aqui na igreja, estando na presença do Senhor. Só que o Senhor quer que você dê um passo a mais. Talvez você já tenha dado. No que diz respeito à conexão, há outros que estão conectados aqui. Já não é mais só uma necessidade que te faz estar aqui. Você se sente pertencente. Você se sente seguro. Você se sente amado. Você se sente bem-vindo. Você se sente útil. Você faz parte do corpo, faz parte do reino, faz parte da família. Você está bem aqui. Você ama estar na presença de Deus. Você ama cantar, você ama servir. Glória a Deus. Muitos aqui estão nessa série desenvolvendo esse vínculo de pertencimento com o Espírito Santo de Deus. Esses encontros têm produzido esse fogo no seu espírito, essa segurança, essa experiência, esse desejo. Muitos estão se aproximando do Espírito Santo nesses encontros, quebrando alguns tabus, quebrando algumas religiosidades, quebrando algumas tradições legalistas que tinha sobre a sua vida, alguns conceitos, algumas crenças, algumas verdades. E à medida que você está aqui na presença do Senhor, talvez você veja alguém cheio de tatuagens, sendo cheio do Espírito Santo. Hoje isso já nem é mais muito relevante, mas eu me lembro, as primeiras vezes, talvez você veio de uma igreja cheia de muitas tradições e muitos dogmas. E talvez você chegue aqui e veja um jovem, ou até alguém não tão jovem, cheio de tatuagens, sendo batizado, sendo usado pelo Senhor. E você diz, Senhor, será que realmente Ele tem uma intimidade contigo? Talvez não seja muito o caso aqui, mas existem coisas que nós trazemos da tradição e que o Espírito Santo nesses dias aqui está quebrando. Tem gente aqui que de fato pensa, meu Deus, será que alguém quando cai perto de mim, ele está caindo endemoniado ou está caindo cheio de Deus? É verdade, gente. A gente já passou cada situação aqui, que até explicar que focinho de porco não é tomada, é difícil. Então tem muita gente que já teve tantas experiências, já chegava aqui, às vezes tão cheio de tradição, a gente, meu Deus, senta aqui, irmão, que eu vou te contar. O que o Senhor faz? Ele faz coisas sobrenaturais. Então o Espírito Santo, querido, ele não é uma experiência, mas é uma pessoa. Então quando você fala sobre conexão, você não está se conectando com uma experiência, você está se conectando com uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pomba, não é um vento, não é uma bola de fogo, um elemento místico que você pendura no seu pescoço. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Ele cumpre o seu papel na Trindade de dar continuidade à obra que Cristo começou na sua vida. Aquela obra de Jesus que um dia você se rendeu a Ele, você levantou a sua mão, você reconheceu e confessou que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, e que você não quer mais outros amores. Você quer Jesus. Não importa quanto isso vai custar de renúncias. Ah, querido, o Espírito Santo foi aquele que trouxe literalmente a luz à igreja. Eram 120 pessoas que estavam ali orando, esperando, fervorosas, porém não sabiam o que há de vir. Eram homens simples, mulheres comuns, mas aquelas pessoas esperavam uma promessa de que viria o Consolador, que os e que os enviaria para que eles fossem testemunhas do lugar mais próximo ao lugar mais distante. Eles não sabiam como que o Espírito Santo viria. Eles não sabiam como que o Espírito Santo ia se apresentar. Eles não sabiam se o Espírito Santo ia chegar e na porta, cheguei.
2 vezes maior que Jesus. Eles não sabiam. Tanto que quando veio, uau, aquilo foi tomando aquele ambiente de tal maneira que eles ficaram atemorizados, estremecidos, cheios do poder de Deus. E a partir dali, a igreja veio à luz. E o poder de Deus se tornou conhecido a todo aquele que crê. Então a conexão que o Espírito Santo está estabelecendo a você aqui, querido, não perca essa conexão. Não perca essa oportunidade. Se você é novo convertido, não perca essa oportunidade. Se você é velho convertido, mas esqueceu da conexão, já foi desconectado, já foi desplugado da tomada há muito tempo, você está assim, acabou a bateria, deixa o Espírito Santo recuperar isso em você. Deixa o Espírito Santo te incendiar, te potencializar, te visitar. Apóstolo, eu não sei o que vai acontecer, nem eu, mas deixa o Espírito Santo fazer. São encontros com Ele. E quando você diz, eu quero mais, Jesus, eu quero, vem Espírito Santo. Irmãos, é você com o Senhor. Eu não sou o Espírito Santo. Eu sei o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Mas na sua, quem sabe é você. É você que busca. É você que se conecta. É você que se expõe. É você que se derrama. É você que, sabe? É você que se derrama na presença do Senhor. E o terceiro nível, no nível do Espírito, nos tornamos íntimos. No nível do Espírito, nós nos tornamos íntimos. A Bíblia se refere a nós. Diga para o teu irmão, a você e a mim. Olha para ele, irmão, por favor. Olha para ele, fala, a você e a mim, meu irmão. A Bíblia se refere a nós como a noiva de Cristo. Uau. Quem aqui se considera a noiva de Cristo? Cadê os homens? Eu quero ver esses homens levantando a mão e falando, eu sou a noiva de Cristo. Diga assim, eu sou a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo, meu irmão. Apóstolo, eu não, sou o noivo. Não, o noivo é Jesus. Não dá, nesse momento não dá. Você faz parte da igreja de Jesus, com I maiúsculo, a noiva de Cristo. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus está nos preparando para um casamento vibrante. Vai ser um dia, literalmente, para ficar na eternidade. Vai ser um dia inesquecível. Quando, apóstolo, vai ser esse dia? Quando Jesus voltar. Vai ler lá em Apocalipse. A Bíblia diz que quando Ele voltar, vai buscar quem? Vai buscar quem? Irmãos, homens, galileus. Vai buscar quem? Glória a Deus, porque tem gente que vai ficar só por preconceito. O Senhor vai vir te buscar. E por enquanto nós está sendo a nós permitido conhecer o noivo como? A partir da comunhão com o Espírito Santo. Namoro à distância. Noivado à distância. Alguém aqui namorou à distância? Noivou à distância? Ficou noivo à distância? Irmãos, é uma luta. Por quê? Porque você tem que estabelecer outros vínculos que não é o físico. Outros vínculos, você se torna íntimo sem estar perto. Você conhece a pessoa independente de estar ao lado dele. Então, querido, quero te falar uma coisa. Deus tem trazido a nós, igreja, através da sua comunhão, da nossa comunhão com o Espírito Santo, a oportunidade de um namoro à distância. Nós estamos com o noivo, nos preparando para esse vibrante casamento. Achei incrível isso. Porque às vezes a gente fica tanto com os nossos olhos na terra, e o Espírito Santo nos faz olhar para o céu. Nós olhamos tanto para o hoje, e o Espírito Santo põe os nossos olhos na eternidade. Gente, se você, presta atenção comigo aqui, se você não consegue enxergar a eternidade, peça ao Espírito Santo. Porque a gente só consegue ver até o dia 31 de dezembro. Se você tiver um bom coach, você ainda vê 5 anos à frente. Um melhor ainda te põe a 10, e você está vivendo daqui 10 anos. O problema é se você morrer amanhã.
Sabe, os teus olhos só conseguem contemplar a eternidade se o Espírito Santo tirar o véu, abrir os teus olhos, tirar as escamas. Eu quero orar por você, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você deseja um relacionamento profundo e íntimo com Deus, você tem que se mover além de um conhecimento superficial e entrar no descobrimento de quem Ele é. Descobrir é diferente de conhecer. Descobrir é diferente de conhecer. Talvez você conheça de falar, por falar de alguém. Talvez você saiba, quem que é o prefeito de Volta Redonda? É o Neto. Eu sei o nome dele, sei até onde ele mora, sei algumas coisas sobre ele. Mas talvez eu nunca fui na casa dele. Não sei nem o que ele gosta de comer. Não sei nem o que ele gosta de fazer. Eu não sei nem o programa que ele gosta. Eu não sei nada sobre ele. Sabe, queridos, o Espírito Santo nos torna íntimos do Pai. Hello? O Espírito Santo nos faz sair da tradição, nos faz sair do legalismo, nos faz sair do humanismo, sair do racional, do convencional, sair das tradições criadas e sustentadas pelo homem. Sabe, é o Espírito Santo que tira você, ou que tira os conceitos mundanos de dentro da sua mentalidade. É o Espírito Santo que faz com que impressões pessoais que você tem, experiências negativas, não sejam maiores do que a sua sede, do que a sua busca pelo Senhor. Não seja maior a ponto de distorcer a sua experiência com o Senhor. Tem pessoas que tiveram tantas experiências na vida negativas dentro da igreja, às vezes numa vigília, às vezes no mover do Espírito Santo, que hoje tem medo de chegar na presença do Senhor e ser desludado, e ser humilhado, e ser envergonhado, e alguém se levantar e contar o seu pecado. Quando eu era pequena, quantas vezes eu tinha medo do mover do Senhor na igreja. Eu era de uma igreja tradicional, mas de vez em quando o pastor levava os pentecostais lá. E a gente tinha um medo, a gente adolescente. Por quê? O profeta começar a falar e contar os nossos pecados. A gente sempre achava que ele ia achar a gente. Sabe, queridos? Nós não podemos conhecer a Deus separados do seu Espírito. Porque quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. Quem te conhece é o seu Espírito. Eu posso olhar para você, ver você na sua aparência, ver você adorando a Deus com suas mãos levantadas, com aquela cara de crente, santo, piedoso. Posso olhar para você e falar, gente, olha que irmão mais crente. Mas quem conhece suas fraquezas, suas fragilidades, suas tentações, suas lutas, o seu interior, é o seu Espírito. Você sabe com quem você guerreia, com quem você anda. De fato você conhece quem é você, é o seu Espírito. Então quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. Então quem quer te revelar Deus é o Espírito de Deus. E quando você conhece o Espírito de Deus, você conhece a Deus. Então você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer o Pai? Você quer de fato ser alguém que faz diferença nessa terra? Eu creio que nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo. E é forte o que eu vou te dizer. Em que desejamos o que Ele deseja e sentimos o que Ele sente. Irmãos, uau! Isso é literalmente moedor dentro de nós. Eu não sei quantos já fez essa oração kamikaze. Eu não sei quantos. Mas esse é um nível de intimidade que está disponível para você e para mim. Às vezes a gente só não quer, mas está disponível. É muito profundo isso. É muito comprometedor. Espírito Santo, eu quero sentir aquilo que tu sentes. Eu quero desejar aquilo que tu desejas.
Se você quer uma comunhão íntima, você precisa ir na fonte. Você precisa, preste atenção. Porque se você é alguém que tem vindo a estas quartas-feiras e recebido aqui muito do Espírito sobre a tua vida, muito de Deus, tem sentido Deus te tocar, Deus te chamar, Deus falar teu nome, tem sentido a presença do Senhor sobre você. Apóstolo, eu não estou sentindo nada, mas vai sentir em nome de Jesus, eu creio. Por isso que eu estou ministrando sobre a tua vida. Por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que o Espírito Santo tem algo fresco e novo para cada pessoa. Daquele irmãozinho lá que está sentado na última cadeira, até aquele que está sentado lá na última cadeira. Aquele que está lá na sua casa agora recebendo, quietinho no cantinho, todo contrito. Eu creio que o Espírito Santo, Ele trouxe cada um de nós pelo nome. E não só pelo nome, mas pelo propósito. O Espírito Santo, Ele quer você. E se você quer, de fato, uma comunhão íntima com Ele, você precisa ir na fonte. Apóstolo, qual é a fonte? A palavra. Quando eu vou? Todos os dias. Ela é uma fonte inesgotável. Você precisa passar tempo com o Senhor. É interessante porque uma coisa que eu coloquei diante do Senhor nesta série, eu tenho meu tempo com Deus, minha devocional, tudo mais, meu tempo de estudo. Mas eu coloquei algo no meu coração, que nas quartas-feiras, é meu dia com Deus. E lá em casa, na quarta-feira, ultimamente, nem almoço está saindo, nada. Eu acordo de manhã, faço um cafezinho, ali a gente toma um café e falo, eu vou subir. E ali eu digo, Senhor, eu quero estar um dia, pelo menos. Vai terminar a série, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Não é nada, não é. Vai ser muito difícil não ter esse tempo. Eu creio que, pelo contrário, quando você fica um tempo, Deus quer 2. E a sua alma anseia por 2. Você quer 3, você quer mais, você quer ter um tempo maior. Até que você cumpre uma aliança. Agora eu quero te dizer uma coisa. Passar tempo com o Senhor é abrir mão de alguns prazeres. Porque existem coisas na nossa vida que quebram a nossa comunhão, que mancha o nosso corpo. Que o Senhor olha para nós e Ele diz, isso me entristece. Tem uma moça aqui na igreja, ela se chama Aline, e ela é fisiculturista. Eu pedi a ela para dar esse testemunho, porque quando eu estava terminando essa palavra, eu me lembrei dela. Ela já foi da igreja há muitos anos atrás, depois ela ficou um tempo sem vir para a igreja, e agora ela voltou para a igreja, cheia da presença de Deus, cheia de fome de Deus, de amor pelo Senhor. E eu vi algumas postagens dela antiga. Eu lembro que uma postagem dela me chamou muita atenção. Porque ela dizia o trajeto dela, do dia que ela decidiu que ela queria se tornar fisiculturista. E ela colocou ali naquela postagem que ela tinha passado tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas. Ela tinha certinho computado isso na mente dela. Natal, Ano Novo, feriado, sábado, domingo, Dia das Mães, férias. Ela foi colocando tudo o que ela tinha renunciado pelo propósito que ela tinha. Hoje eu coloquei uma postagem sobre a nossa festa de Rosh Hashanah. E ela colocou o comentário. Queria muito ir, mas esse ano não vai dar. Porque eu tenho um propósito. E eu perguntei para ela, fui lá no Instagram e perguntei, Aline, me fala, qual é o seu problema? Não, eu quero participar de 2 campeonatos nos próximos 60 dias. Eu estou preparando o meu corpo para isso. Eu estou preparando o meu corpo para viver esse momento. E eu fiquei olhando quantas renúncias, quantas coisas nós somos capazes de abrir mão quando nós temos um sonho.
E às vezes é um sonho físico. Uma maratona que você quer correr, uma viagem que você quer fazer, um campeonato que você quer vencer. Todos nós aqui, eu conheço algumas pessoas que fizeram muitas renúncias na vida. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que se você quer intimidade com Ele, existem coisas que você vai precisar deixar para trás, que você vai precisar tirar da sua vida, remover da sua vida. Dói, dói. É doloroso, é doloroso. É sacrifício, eu não sei qual nome você quer dar. Talvez vai envolver uma pessoa que você ama. Talvez vai envolver lugares. Talvez vai envolver investimentos. Talvez vai envolver abrir mão do seu ego, da sua vontade. Talvez você vai no seu guarda-roupa se livrar de algumas coisas. Talvez você vai lá na sua biblioteca. Talvez você vai em alguns lugares da sua casa se livrar de algumas coisas. Por quê? Apóstolo, porque a minha alma deseja muito o Espírito Santo de Deus. Eu quero o Senhor mais do que conexão. Eu quero intimidade. Intimidade. E se você quer uma comunhão íntima, eu quero repetir. Você precisa ir na fonte. Ir na fonte. Você precisa ir na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se você quer ser um médico, você tem que estudar todos os dias. Se você quer ser um atleta, você tem que treinar todos os dias. Se você quer ser alguém, sabe, relevante, você tem que abrir mão de algo, do seu conforto, do seu prazer, do seu tempo. E você tem que se dedicar. Você tem que intencionalmente se dedicar. E o que o Espírito Santo diz a você nesta noite é: se você quer ter intimidade com Ele, você precisa provocar isso intencionalmente. Intencionalmente. Não fique esperando que alguma coisa vai acontecer, que você vai ser mandado embora do seu trabalho, que você vai ter um dia de folga, que você vai, o mundo vai sorrir para mim, eu vou construir um quarto na minha casa, o quarto da oração, o quarto da dedicação, o quarto do profeta. Não! É intencional. Você tem que dizer: Senhor, Tu és a minha prioridade. Eu quero o Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Se você quer do Espírito Santo, diga isso para Ele agora. Diga isso a Ele agora. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, faça algo agora que sinalize esse desejo e essa entrega. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, faça algo agora. 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 Que sinalize isso. Não é para mim não, é para Ele. Não é para mim não, é para Ele. Não é para mim, é para Ele. Eu já falei isso para Ele hoje. Espírito Santo, os meus dias não quero mais que sejam comuns. Eu não quero mais ser alguém comum nessa terra. Você vai ter na proporção. Você vai ter na sua proporção, meu querido. Fale para Ele. Faça algo para Ele. Há uma geração que clama pelo Senhor. Oh, minha irmã. Oh, meu irmão. Se você quer uma comunhão íntima, você precisa passar tempo com Ele. Tempo envolve de fato horas do seu dia. Não é um tempo qualquer, não é um tempo que sobra, que resta.
é um tempo que é precioso para você. Talvez você gaste tempo, você tenha tempo para tantas coisas. Você prioriza seu corpo, você prioriza seus estudos, você prioriza sua família, você prioriza tanta coisa. Eu quero te dizer que o Espírito Santo quer tempo, quer que você dê tempo para Ele, tempo para Ele. Talvez você esteja acordando pela madrugada e o Espírito Santo diz: eu estou te despertando, eu estou te acordando. Ore calabaxere balabachai. Talvez você tenha vivido dias que você está sozinho em casa. E você vai para a televisão e liga e fica ali procurando alguma coisa para se entreter. Ou você fica no celular falando com tanta gente. Talvez você fique até mesmo chorando, se lamentando, pensando: Deus, por que eu estou sozinha? Por que eu estou sozinho nessa casa? E o Senhor diz para você: eu promovi esse tempo porque eu quero estar com você aqui, agora. Tempo é intencional, é intencional. Se você quer ter esse tempo com o Espírito Santo, mais uma vez eu quero te dizer: sinalize isso para Ele. Sinalize isso para Ele. No seu lugar, no altar, em pé, de joelhos. Sinalize, sinalize. Roxa. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!